E a abordagem do design é uma abordagem de sempre entender muito bem a dor que eu estou resolvendo, né? Então, antes de tudo, é para quem que eu quero entregar valor, qual que é a dor que eu estou resolvendo, para quem que eu quero ser relevante. No fim do dia, é isso. E a gente tem uma abordagem muito iterativa, né? Então, a gente usa muito o design com o ágil, para eu sempre tendo pequenos ciclos de entrega de valor. E a nossa abordagem, ela passa por um protótipo, né? Que a gente chama de baixíssima fidelidade. Então, no momento em que eu tenho uma ideia, e acho que vocês estão nesse momento super legal de já terem desenhado aí a proposta de valor de vocês, o mais rápido e barato possível pôr essa ideia na mão do seu usuário ou das pessoas para quem você quer ser importante, relevante e testar muito e aprender com esses testes e ir melhorando e iterando aos pouquinhos, né, em pequenos ciclos e aumentando a fidelidade do protótipo. Então, de novo, é isso, esse é o viés, é como a gente faz dentro da UIM, a gente já fez algumas centenas de projetos usando essa abordagem, todos de muito sucesso? Não. Então, todos com um processo de muito aprendizado, e alguns de muito sucesso. Então, vou deixar espaço para outras pessoas falarem também, mas eu acredito muito nessa abordagem, né? Então, sempre do design, olhando para o usuário como forma de pensar, sempre entendendo para quem que eu quero entregar valor e fazendo isso em pequenos ciclos. Então, aos poucos, tirando essa ideia do papel, sem grandes planejamentos para um grande go live, uma grande virada de chave. E aí a gente pode entrar em vários detalhes aqui, mas acho que de forma geral o mindset é esse, a forma de pensar é essa. Boa, legal. E aí, Renato, Sérgio também? Podem se apresentar no início também, igual aqui. Tá bom, vou lá. Gente, meu nome é Renato, eu sou mais conhecido por ter sido fundador da 99 e da Yellow, também fundei uma empresa antes disso, sou nerd, sempre cuidei da área de tecnologia das empresas e tal. Enfim, acho que o que a Kia falou é bem o que a gente acabou fazendo na nossa história também, que é ciclos curtos, iterar bastante, errar pra cacete, até você acertar. Porque acho que quando você está construindo uma coisa do zero, uma coisa que você tem certeza que você vai errar. E quanto mais rápido você errar, mais você já conserta e já consegue começar a acertar, né? Então, você já pode ter por garantido que você vai errar algumas vezes. Mas acho que a pergunta específica foi como é que eu vou de um piloto, como é que eu evoluo do piloto, né? E assim, quando você faz um piloto, quando você faz um MVP ou uma versão de baixa fidelidade aí do seu produto, o principal intuito é você aprender. Então, eu acho que a principal coisa que você tem que ter no final de um piloto é um conjunto de aprendizados de coisas que você, ou hipóteses que você validou, ou descobertas que você teve no meio do caminho que você não imaginava. E acho que, munido disso, você vai para a construção do seu produto versão inicial, vamos dizer assim. Antes disso, você tem um negócio esquisito lá que você usou para testar. Você evoluir daquilo para um produto final, acho que você tem que tirar esses aprendizados e ir em direção ao seu produto final. Eu acho que sempre com esse raciocínio também, enfim, isso também é a experiência que eu tive aqui, um raciocínio de simplificar e fazer uma entrega pequena e não ficar gastando tempo demais. O problema de você gastar tempo demais para fazer uma entrega é você gastar tempo e energia demais numa coisa que talvez não esteja certa. Então, essa é a ideia de você simplificar e encurtar os ciclos para que você não tenha gasto energia à toa. Se você gastou uma semana de trabalho e não tá bom, beleza, vou gastar mais uma semana de trabalho e melhorar, melhor do que você gastar um mês e tá completamente errado, você jogou um mês fora. Então, assim, pega esses aprendizados, constrói o que seria uma versão inicial do seu produto final, simplificando ela o máximo possível e vai iterando em cima disso. Acho que essas seriam as sugestões que eu daria aí também, baseado também na minha experiência. Boa noite, meu nome é Sérgio. Eu sou médico de formação e trabalho na área de saúde desde que eu saí da faculdade. Já trabalhava na faculdade, então, desde antes. E minha jornada foi em empresas da área de saúde mesmo, e
inclusive em operadora de saúde. Hoje em dia, eu saí do mundo de operadora de saúde, fui CEO da maior operadora de saúde do país, a Amil, e no final das contas acabei hoje como consultor e conselheiro para empresas, a maioria delas startups. Então, meu trabalho tem sido muito de redescobrir como trabalhar com as pessoas que querem reconstruir, né? Reconstruir o setor de saúde. Bom, minha sugestão aqui para vocês. Putz, tudo que vocês falaram também é o meu aprendizado, muito em torno de ciclos de pique aprendizado, lembrando que a queda faz parte do processo de aprendizado. A gente não pode, e cada vez mais a gente entende que a queda que constrói o aprendizado, não que a gente deseje a queda, mas na queda a gente reforça muito mais o poder do nosso produto. Por isso que o Renato falou que o ciclo tem que ser curto, não pode ser muito longo, porque se o ciclo for longo, você perdeu muito tempo, muita energia, às vezes muito dinheiro no desenvolvimento do teu projeto, do teu produto, e aí para você recapitular não é bom. Então, outro ponto que eu queria comentar é que antes da fase ainda durante a tua fase de piloto, não esquecer, como a Kia falou, que o desenho com base nas pessoas para quem você entrega o produto. Aqui a construção da jornada é o grande caminho. Se você conhece a jornada do teu público como ninguém, você vai conseguir construir algo que realmente pode ser relevante para o teu público. E tem que ter um exercício de entendimento da jornada muito profundo aqui, né? Então, o momento de sair da tese, do desenvolvimento, piloto, e daí já ir para algo mais relevante, não pode pular essa etapa. Se você pular essa etapa do entendimento do teu público, você acaba errando muito mais. E aí a tua jornada acaba ficando muito longa até você chegar na etapa final. Então, minhas dicas aí estão mais relacionadas a isso e não ter medo de errar. Não ter medo porque vai acontecer e faz parte do processo e te faz melhor se você errar, desde que você corrija. Travou. Daqui a pouco ele Desde que volta. você corrija rápido, é isso que ele ia dizer. Exato. Eu queria colocar que vocês dessem um exemplo de círculo. Opa, tá travando a boca aqui. De ciclo curto de iteração. Vocês estavam comentando que é muito importante esse ciclo curto, mas como fazer um ciclo curto? Como medir rápido, sabe? Para ficar um pouco mais palpável assim para o pessoal. Começa você, Renato, agora. Já que o Sérgio caiu. Eu acho que tem várias formas de você medir. As pessoas geralmente estão preocupadas que quando você vai medir, você tem que fazer uma pesquisa, ou você tem que ver grandes números, mas no começo, quando você está testando, a forma de você medir ela é muito mais qualitativa e de baixa escala do que qualquer coisa relevante. Então, quando você está testando uma ideia de startup ou até de funcionalidade no começo, uma coisa que funcionou bastante na nossa história foi estar muito próximo do usuário, muito próximo do cliente. Então, tem um conjunto de clientes e de usuários que você consegue acessar ele de forma fácil, e você põe um produto no ar e você pergunta para ele, basicamente você questiona ele, sempre com o caráter de tentar investigar se a solução entregou o que você gostaria que entregasse, se tem alguma coisa diferente que aconteceu que não estava no seu previsto, ou que muitas vezes teve sucesso mesmo. Então, eu acho que o ciclo rápido é esse. O ciclo rápido ele tem que ser muito próximo, tanto que muitas startups no começo, a primeira entrega é com o que a gente chama de Friends and Family, que é chamar amigos e família para usar o seu produto, o seu serviço, porque é pessoa que você consegue acessar muito rapidamente, a pessoa tem seu WhatsApp, etc., e você consegue ir colhendo informações ali. Então, eu acho que o ciclo rápido que a gente fala põe para rodar, no dia seguinte já está falando com as pessoas, já vai perguntando, já vai tentando melhorar. É um pouco isso que a gente fez, né? Na Yellow, quando a gente lançou num esquema Friends and Family também, antes de abrir para o público. A gente distribuiu bicicleta para as pessoas e a gente ficava apurrinhando as pessoas. O que a gente queria em troca das pessoas vou te dar uma bicicleta aí, em troca eu vou poder ficar te perguntando tudo que eu quiser. E era isso que a gente acontecia. Funcionou, não funcionou? Como funcionou? Deu pau? Como que deu pau? Estar muito próximo das pessoas e ter o canal aberto. Assim, e ser curioso também, você ficar bastante curiosidade do que aconteceu com as pessoas. Eu acho que essa é a melhor forma de medir, pelo menos essa forma de medir que funcionou com a gente. Legal.
Eu responder. Perdão, vou- Matheus. Tranquilo, eu vou abrir aqui também o share screen, que daí tem outras perguntas também que chegaram lá no Mente. E aí vocês vão ficando meio de olho, mas pode ir lá, Sérgio. Vai lá. Tem dois pontos aqui que eu queria complementar o que o Renato falou. Existe quando a gente constrói a solução, o motivo da construção da solução geralmente traz um indicador escondido ali, que é o indicador de insucesso. Ou seja, toda vez que você tem uma perspectiva em algum fato ou ato que te levou a desenvolver um produto ou solução, ela geralmente é com base num insucesso, numa experiência de insucesso. E daí que surgem as grandes ideias. Se você estiver bastante atento para este evento de insucesso, é nele que se esconde um indicador que você pode continuar medindo para saber se o teu teste rápido teve sucesso. Então, ali é só uma dica. Então, volta para a tua jornada, identifica o que te estimulou a trazer uma solução diferente e aquele teste daquela fração da solução tem que ser medido no mesmo indicador. Tem um outro ponto que é a questão também de que geralmente eu costumo recomendar 4 perguntas quando você está fazendo esses testes de iteração rápida, né? Primeiro, o que aconteceu? O segundo, o que funcionou? O terceiro, o que não funcionou? E o quarto, o que se presente faz funcionar. São 4 perguntinhas simples que você pode ficar repetindo a cada vez que você quer testar uma resposta. E na pergunta do que aconteceu é o que deve ser mantido. Não, perdão, do que funcionou é o que deve ser mantido. O que não funcionou é o que você rapidamente tem que substituir. E a resposta do que substituir vem da pergunta o que se presente faz funcionar. Sérgio, eu tenho uma pergunta para você. Quando a gente fala nessa questão de soluções que são para a saúde, tem algum ponto de atenção que você acha legal as equipes levarem em conta nessas etapas de interação, de teste? Boa. O grande problema que eu vejo hoje nas soluções trazidas para a saúde é que são soluções construídas com base na oferta e não na demanda. Quase todas as propostas de solução para o mercado de saúde, elas não consideram o paciente no centro do desenho da solução. Então, questionem-se, porque se você está construindo uma solução para o mercado de saúde hoje que tem com base no que você sabe oferecer, com base no que o prestador conhece ou com base no que você sabe fazer, provavelmente você não está levando o paciente em consideração e não está colocando ele no centro do desenho da solução. Então, construa com base no que o paciente precisa, no que de fato é uma necessidade do paciente no setor. O setor de saúde historicamente errou, tá? O setor de saúde historicamente construiu soluções com base no que se sabe fazer, e aí as soluções são péssimas. A experiência de utilização de serviços de saúde é, em geral, desastrosa. Eu ia comentar complementando um pouco sobre esses pontos do piloto e do protótipo sem gastar muito aqui, que perguntaram, e também de como fazer essa sprint tangibilizar. Acho que trazer um exemplo, uma empresa de bens de consumo que procurou o IME, por exemplo, com uma ideia genial, né? Ideia genial todo mundo tem o tempo todo. Tive uma ideia maravilhosa, é um aplicativo que conecta não sei quem com não sei quem, sempre tem esse também. E a gente falou, beleza, qual que é a dor que você quer resolver, qual que é o usuário? Então, as nossas sprints na WIMI, tangibilizando um pouco para vocês, elas duram de 2 a 3 semanas. Então, exatamente como o Renato e o Sérgio falaram, a cada sprint eu defino qual que é a história, o que eu quero aprender, qual que é a minha hipótese e o que eu vou mensurar para saber se eu estou certa ou não. E no final desse sprint eu preciso olhar para trás e falar, beleza, isso eu validei, eu aprendi, isso não foi validado segundo essa hipótese que eu tinha, não faz mais sentido. Então a gente foi rodando essas sprints junto com esse time. É um aplicativo basicamente de venda de sorvetes, mas é um aplicativo que os vendedores utilizam, então é um aplicativo que acaba sendo interno dessa empresa. E aí, como que a gente faz um protótipo de aplicativo sem gastar muito? Sugestão, rabisco em papel, primeiro passo. Pega um pedaço de papel, desenha 6, 8 telas e sai para o mundo testando. Então, eu já fui para a AgriShow alguns anos atrás com um protótipo em papel, testar com o maior número de donos de fazendas de cana-de-açúcar que eu consegui, o app em papel mesmo. Né? Então, appzão, dependendo de onde ele clica, a gente mudava a tela,
a tela, né, o papel que estava ali. E aí, quando a gente validou algumas hipóteses que a gente estava testando, putz, bora então aumentar um pouco a fidelidade desse protótipo. A gente usou o Marvel na época. Marvel é uma dica de protótipo de app sem gastar muito, super intuitivo, muito fácil de fazer. O outro que a gente usa bastante é o Figma, não sei se vocês conhecem também. É um pouco menos intuitivo, mas é muito legal. E eu acho que um bom formato, principalmente para testar tração, landing page. Então, jogar uma landing page para o mundo, entender se o mundo tem algum tipo de interesse do seu produto. Então, é uma forma muito rápida, você vai levar algumas horas para fazer e já vai aprender um monte, assim como o Sérgio e o Renato falaram, o foco é aprendizado, assim. Então, precisa aprender muito, levar muita canelada, a gente fala na ideia, e quanto mais canelada você leva, mais ela fica em pé, mais sentido vai fazendo e mais robusta ela vai ficando também. Então, já deixando aí a dica dessas duas ferramentas, 3 ferramentas para tirar do chão esses protótipos. E só complementar e fazer um pouquinho de jabá também, eu faço webinars para universitários semana sim, semana não, às segundas-feiras. E um deles chamou como colocar ideias para rodar. E eu dou vários exemplos de coisas da minha história que a gente colocou para rodar, dou exemplos fictícios também, mas também listo uma porrada de ferramenta, entre elas as ferramentas que a Kia listou aí. Se quiserem ver, tá gravado lá, tá no YouTube, no meu canal, tá no meu site, renatof.com. Então, só para, enfim, um pouquinho de jabá, mas acho que é super útil porque é exatamente o que ela estava falando. E queria fazer o gancho para, eu não sei se o Sérgio quer complementar isso, ou se eu faço o gancho para uma próxima pergunta que eu estou vendo aqui. Não, tô bem. Tá bem? Tinha uma pergunta aqui sobre se você vai evoluindo o modelo de negócios, ou se você... acho que assim, o que eu quero dizer nesse ponto estava em cima dessa aí, eu não sei como é que ela fugiu, mas exato. Eu acho que você tem que ir evoluindo e progredindo o seu modelo de negócios, assim como você vai evoluindo o seu produto, seu serviço, etc. O que eu recomendo quando você está no começo, um exercício legal para você saber sobre o seu modelo de negócios olha para o que o seu produto está fazendo, o seu serviço está fazendo e vê quais são as entregas de valor que você está fazendo. E se você tem mais que um ponto de entrega de valor. Por exemplo, no caso da 99, eu tinha valor que era entregue para o passageiro, eu tinha valor que era entregue para o motorista. Tinha valor que era entregue para empresas também. Então, assim, você tem vários valores entregues para vários lugares e com isso em mente, você pode fazer o raciocínio do tipo, desses valores todos que eu estou entregando, qual deles eu consigo coletar um pedaço desse valor de volta? De uma forma fácil, de uma forma que eu consiga explicar para o cliente ou para o seu usuário e tal. Então, acho que um bom jeito é olhar para isso. Quais são as oportunidades, não só os valores que você cria, mas às vezes os valores que você pode criar e que você consegue coletar acima dele. Quando a gente começou a 99, a gente começou sem cobrar. A gente ficou 2 anos sem ter receita na empresa. E não quer dizer que a gente não sabia o nosso modelo de negócio. A gente tinha uma lista de modelos de negócio que a gente sabia fazer. A gente sabia todos os lugares que a gente estava entregando valor. E a gente, aos poucos, foi percebendo qual que era a melhor forma de a gente coletar aquele valor que estava sendo criado. A gente também decidiu não cobrar por conta de competição, para a gente tirar atrito de crescimento, diversas coisas, mas o jeito que a gente fazia, a gente olhou para tudo e falou, cara, a gente tem diversas formas de entregar valor para as pessoas que a gente consegue coletar um pedaço desse valor de volta. Então, acho que é um bom exercício para você fazer, nem sempre é óbvio, tá? Tenta ser criativo nisso, às vezes tem um lugar que você está entregando valor que você nem estava parando para pensar, e às vezes é ali que você coleta o valor que você faz como receita na empresa. Tem um ponto aqui sobre o que evitar nessa construção do modelo de negócio, como está colocado uma das perguntas aí. Eu acho que é muito importante a gente sempre testar hipóteses, né, o tempo inteiro. Né, e muitas vezes vocês vão perceber que a gente vai e volta nesses testes de hipóteses. Mas à medida que você tem um modelo criado, você vai registrando e validando as suas hipóteses e vai avançando nessa construção. E muitas vezes a gente reflete sobre o modelo. Esse aprendizado durante a construção para a gente é muito importante,
E é importante não ir para o modelo achando que o teu desenho vai trazer todas as tuas soluções. Essas hipóteses sendo testadas, o erro, o aprendizado, a validação, vai te trazer novas respostas que vão te esclarecer melhor durante o teu processo qual é o modelo final do teu produto, do teu serviço que você está desenhando. E também não tem problema se no meio do processo você tiver alguns pontos em branco. E aqui eu tenho eu tive uma amiga que orientava algumas outras empresas e ela sempre recomendava prometa promessas. O que é isso? Identifique num determinado momento que você vai considerar que tem algumas perguntas que você não sabe a resposta, mas que você vai se dedicar num determinado momento do desenvolvimento a consultar outras pessoas que passaram pelos mesmos desafios. Então, nesse momento, essa promessa de que você está fazendo hoje, a promessa de que você vai naquele momento consultar essas pessoas podem trazer insights que vão preencher esses pontos em branco, né? Esses grandes pontos de interrogação no desenho do modelo de negócio de vocês, e que pode colaborar também para atingir mais respostas. Então, é aprender com o que está se construindo e aprender com quem construiu. Esse é um grande aprendizado, e não achar que a gente vai ter resposta para tudo. A gente não vai ter. É natural que a gente não tenha. Abrindo aqui, achando o mudo. Legal. Tem mais uma aqui, vou até dar que eles fizeram até no chat aí. Sobre essa parte do modelo de economia colaborativa. Algum de vocês quer comentar? Será que alguém pode explicar melhor o que quer dizer com economia colaborativa? Eu acho que é legal a gente retomar a pergunta porque ela envolve também um pouco do Covid, né? Então, eles colocaram assim: observamos que o modelo de negócio do tipo ecossistema, do tipo economia colaborativa foi bastante afetado em alguns setores pela pandemia do Covid. Continuará sendo uma tendência de mercado? Acho que dá para a gente retomar, então, como isso está sendo afetado no geral, né? Então, como as empresas estão sendo afetadas, e aí a gente parte depois para a economia colaborativa. O que vocês acham? Eu ia sugerir também que aqui no chat dá para ver que foi o Fujihara que enviou. Se você quiser comentar, ele está online. Oi. Aí. Vocês estão me ouvindo? Boa. Tá. Não, eu tô... A pergunta é no sentido assim, bom, eu, lógico, estou aqui aprendendo como a maioria das pessoas. Pelo que eu andei lendo em termos de modelos de negócios, a economia colaborativa ela está relacionada a modelos como Airbnb ou Uber, etc. Né? Por exemplo, no caso do Airbnb, lógico, por causa da pandemia, nós observamos uma queda muito brusca aí no setor, né? Logicamente devido à questão do isolamento. E aí a minha pergunta é nesse sentido, se para determinados setores isso vai continuar sendo uma tendência de mercado, ou você acredita que, independentemente da pandemia, ele vai continuar em alta e é um modelo que vai continuar sendo explorado para outros setores também? Mais ou menos nesse sentido. Então, obrigado. Imagina. Obrigado. Eu que agradeço ter explicado. Te cortei, Sérgio. Você ia falar, né? Ia fazer um comentário. Perdão, Renato. Imagina. Olha só, o impacto que a gente observou na economia colaborativa nesse período do Covid foi muito mais relacionado à necessidade de isolamento do que ao modelo de negócio em si. O modelo de negócio foi impactado pelo isolamento. Mas existem outros ramos de economia colaborativa que não necessariamente foram impactados porque não foram afetados pela necessidade do afastamento, do distanciamento físico entre as pessoas. Uma tendência que a gente vê cada vez mais é que se
se o problema que foi trazido pela Covid for recorrente, porque existe uma tese de que isso será recorrente, né? Então, a gente vem passando por epidemias mais frequentes nos últimos anos, a gente viu várias, quase todas são respiratórias. Aqui é o médico pneumologista falando, tá? Assim, isso tem se tornado cada vez mais frequente, mas existe uma tendência de a gente ter também pandemias, né, mais frequentemente agora. Isso é reflexo do excesso de volume populacional em algumas regiões do planeta. Bom, a consequência de tudo isso é que nos negócios de economia colaborativa que exigem o contato humano, eles estão totalmente desafiados. Totalmente desafiados, se isso for verdade. Existe um outro peso nessa balança que vai determinar isso. É a capacidade da ciência e na sua velocidade de desenvolvimento de vacinas. Então, à medida que você tiver um desenvolvimento de vacinas que se reduza dos anos para semanas, esse problema acaba. E aí volta com todo o poder. Então, cada vez mais o termo economia colaborativa tem sido substituído pelo tema da economia descentralizada, né? E se você entender que tudo o que aconteceu agora foi só uma consequência da necessidade do afastamento físico, eu não vejo um risco para a economia colaborativa. Então, eu como desenho, como modelo de negócio, não deixaria de investir em negócios de economia colaborativa, embora um período de muita incerteza, seja um período de muita incerteza agora. Tá, ok, muito obrigado. Pessoal, vocês têm mais ponto, perguntas? assim, de complementando, de que é um desafio muito mais, não é tanto de modelo de negócio, mas é mais sistêmico, assim, né? Então, varia muito de setor para setor, e eu acho que o ser humano é muito criativo no geral, e a gente tem um poder de muita adaptação, e a gente se surpreende, né? E quanto mais barreira, quanto mais constraint, parece que a gente aumenta a capacidade criativa. Então, acho que por um lado, sim, e por outro, não. Eu vi hoje, né, por exemplo, o mural, que não se encaixa na economia colaborativa, mas é uma ferramenta muito poderosa de colaboração, né? Então, explodiu agora na pandemia. A gente na UIM mesmo usa muito, e eu acho que por um lado a gente tem os constraints, como todas as fases, né, de adaptação da sociedade e das mudanças como um todo, assim. Eu acho que por outro gera muita oportunidade também. Sou bem otimista nesse sentido. E valeu por ligar a câmera, é legal, né, quando liga a câmera e a gente vê que tem um ser humano ali do outro lado. Então, muito bom, prazer te ver. Boa. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos abrindo aí a câmera, o microfone. Vamos lá. O pessoal já está de pijama, né? Senão a gente acaba fazendo pergunta aqui. Não julgo quem tá de pijama. Pijama é um novo esquema de trabalho, né? Seria até legal ouvir um pouco de vocês, assim, em que estágio vocês estão, como que tá o modelo de negócio, quem é a persona, quem quiser compartilhar, assim, minimamente a ideia, o estágio que tá, e a gente promete não julgar, assim, a gente quer escutar e a gente consegue dar até algumas opiniões mais direcionadas, de repente, se alguém quiser compartilhar um pouquinho de qual caminho tá seguindo. Boa noite, tudo bem? Eu vou aproveitar então, porque essa semana a gente está se envolvendo bastante com um projeto. Então, eu acho que no começo do desafio houve uma quebra, no sentido de a gente sempre pensava na solução, mas a gente não pensava no problema, né? E a gente foi desenvolvendo mais esse raciocínio de que o problema a gente deve focar nele e a gente precisa começar a fazer algumas perguntas para as pessoas. Então, essa semana a gente começou com uma pesquisa, a gente fez um forms e eu acho que é muito interessante quando a gente vê, porque a gente começa a enxergar problemas que a gente não imaginava e coisas que a gente pode complementar, né? Então, só compartilhando, eu acho que uma das coisas que eu vi muito, ou o que acabou me vindo na mente, que não é a nossa solução que a gente está pensando,
são soluções voltadas para procrastinação e coisas do tipo, né? Como capacitações. E uma coisa que a gente vê muito nas notícias e não dá para escapar é a questão social. Então, assim, eu aproveito para vocês e eu pergunto o que vocês acham sobre empreendimento social, né? Se às vezes nesse momento é interessante a gente linkar essa nossa solução que pode ajudar tanto financeiramente famílias e pessoas quanto socialmente, né? Pessoas em situações complicadas, né? O que eu acho que, assim, linkando com o assunto do debate aqui, é um modelo de negócio mais difícil, né, social, geralmente, né, quando você tem um negócio, enfim, tô assumindo um negócio social sem fins lucrativos aqui, né, fica mais, o modelo de negócio é mais em patrocínio, em arrecadar dinheiro e tal, o modelo de negócio é um pouco mais desafiador aí, precisa ser criativo. Eu acho que uma empresa sem fins lucrativos é uma empresa como qualquer outra, né? O meu sócio, o Paulo, ele foi diretor da Endeavor, que é uma ONG, e, cara, falou, cara, não muda muito, a diferença é que você não distribui lucro, mas você tem que dar lucro, você tem que fazer a empresa ganhar dinheiro, se sustentar, construir time e tal, então eu acho que o modelo de negócio é um pouco mais difícil, dá para ser criativo em cima disso, acho que é legal ser criativo em cima disso, mas enfim, tem coisas que eu acho que só iniciativas sociais conseguem atingir mesmo, iniciativas que visam lucro talvez não consigam. Eu tenho um olhar também complementar a esse do Renato. Eu sou muito fã do Yunus, do Mohamed Yunus, não sei se você já ouviu falar dele. Ele foi o primeiro economista Nobel da Paz e ele tem uma abordagem muito interessante sobre negócios sociais e negócio de impacto social, que é justamente o que linka o equilíbrio financeiro com o impacto, né? Aqui é que saiu da faculdade em 2012, acreditava muito nesse modelo. Eu tive um processo de compreensão e evolução e hoje eu acredito que todo negócio gera impacto, assim, positivo e negativo. Eu acho que todo negócio tem um potencial de gerar impacto muito positivo, seja para a sociedade, para os próprios colaboradores. Quando a gente olha questões de saúde mental, de equilíbrio, de vulnerabilidade, de diversidade, de inclusão, acho que hoje eu sou um pouco mais fã da abordagem do sistema B, e tenho visto, né, empresas gigantescas aí assumindo esse compromisso. Então, eu acho que todo negócio, no fim, gera impacto. O que eu trago sempre quando a gente olha para negócios puramente do impacto, como o Renato falou, acho que tem muita coisa que só algo 100% sem fins lucrativos resolve. Eu acho que é importante, de novo, assim, você precisa ir para campo, você precisa ir lá viver essa realidade. O que eu mais recebo na Uni são pessoas com muita boa vontade. Nossa, eu quero solucionar a pobreza do mundo, assim, ou eu quero... E nunca foi lá entender o que é de fato isso, se isso faz sentido ou não, né? Então, eu acho que a imersão principalmente quando é um modelo de negócio de uma realidade que é muito distante da nossa, é mais importante ainda, né? Então, o design, entrevistar, pesquisar, procurar entender. Então, a gente já fez um projeto que tinha foco para pessoas em situação de vulnerabilidade e a gente não conseguia chegar nos usuários para entrevista, era muito difícil. Então, nosso caminho foi líderes de comunidade, líderes de ONG, que conectavam a gente a pessoas, no nosso caso, eram mães de famílias em situações de vulnerabilidade. E aí a gente sempre tem aquele olhar, né? Eles precisam de cesta básica, então vamos arrecadar um monte de cesta básica e doa a cesta básica e no fim não é nada disso que eles precisam, né? Eu acho que a provocação, principalmente quando a gente está falando de uma realidade mais distante da nossa, putz, eu preciso emergir, eu preciso ir, eu preciso viver, conversar com muita gente, entender a dor que eu quero resolver, o que está por trás daquilo. E como o Renato falou, se é algo mais estrutural, fica mais desafiador ainda, né? Acho que tem um ponto legal que vocês podem já começar a comentar, se vocês têm dicas para a galera já começar a pensar nessa questão de fonte de receita e também na estrutura de custo, né? Então, eles estão conhecendo o usuário, né? Estão entendendo mais quem é a pessoa, mas como transferir isso para a realidade, para o papel, né? Cara, tem um vídeo do Y Combinator sobre pricing,
que eu vou tentar achar aqui, depois da hora que tiver outra pessoa falando, que eu mando, que ele é muito legal, cara, porque ele desconstrói um pouco a forma como você pensa em precificação, que eu acho que é um dos elementos da modelagem de negócios, e vai muito mais nessa linha que eu falei, que não é o preço, é qual valor você entrega. E você começa a comparar, tipo, o seu produto, o seu serviço, etc., ele vai começar a ser atraente para o seu cliente, e ele faz uma comparação lá do valor que você entrega e o preço que você cobra. O seu valor que você entrega para ele tem que ser percebido como muito maior do que o preço que ele te paga. E se você consegue achar alguma forma de você encaixar um xadrez aí que isso faz sentido, você está entregando um valor, pelo menos a percepção de valor, e não é o valor que você acredita, é o valor que é percebido pelo seu cliente, e aí você cobra um preço por aquilo e ele consegue fazer a comparação, cara, só por R$3 eu tenho tudo esse monte de coisa aqui. Esse tipo de raciocínio é um raciocínio que faz a conversão das pessoas e você começar a ter receita. Então, eu recomendo esse vídeo, eu vou tentar achar ele aqui, eu já mando no link para vocês aí. Tem uns pontinhos que eu queria trazer aqui, até um relacionado ao que o Guilherme falou sobre os negócios sociais, né? Tem um movimento muito forte agora de você trazer o espírito do negócio social para todos os businesses, então, ou seja, para todos os outros negócios, que é o que a gente tem chamado de propósito social, né? Então, quando você consegue trazer para o teu negócio um propósito social que gera, que nem o Renato falou, gera um valor, né? A partir do teu produto, do seu negócio, você consegue conectar de uma forma mais ampla até com o futuro cliente, né? Com o teu futuro comprador, com quem vai usar o teu produto. Tem essa conexão, o propósito, quando ele vem junto do negócio, ele tem aquele poder de trazer uma massa de interessados automaticamente pelo alinhamento. E esse alinhamento de propósitos, ele muitas vezes é por perfil de público-alvo, outras vezes é por missão. Então, tem uma série de formas que você pode trazer esse propósito para dentro do teu negócio, ter esse alinhamento com o que é o propósito social em si, né? E fazer essa geração de valor. Lembrando aqui que quando a gente fala sobre elementos sociais, a forma como você avalia o valor muda um pouco. Então, lembrar que a análise do valor para negócios sociais, ela deve ser sempre construída em cima de 3 pilares, né? O primeiro é a pertinência, né? O que você está entregando, que tem como objetivo gerar valor, é de fato necessário, ele é adequado, ele está sendo oferecido para quem precisa. Então, esse é o primeiro. O segundo é o desfecho, né? O desfecho são aqueles indicadores de resultado final. O resultado final gera o que você quer com qualidade e segurança? Então, quando você tem uma responsabilidade social sobre um negócio, você não pode gerar valor se você não tiver garantindo qualidade e segurança. Segurança é um ponto muito delicado. E o terceiro que você tem que avaliar é a eficiência. Não existe negócio social ineficiente, porque o desperdício está na natureza da falta de equilíbrio social na distribuição de renda social, né? Então, de renda, de benefício, de serviços. Então, o teu negócio não pode ser um negócio com base em elementos que reproduzam financeiramente ou sobre qualquer aspecto padrões de ineficiência. Então, sempre estar preocupado com isso ao trazer o propósito social, pensar nessas 3 coisas aqui, o desfecho, a eficiência e a pertinência para garantir a entrega de valor nesse propósito, tá? No teu negócio. Legal. E aí, pessoal, mais perguntas? Chegou uma no Mentimeter aqui. Vou abrir então aqui. Até estava pegando o vídeo já, Renato. Ó, é direcionada para o Renato aqui, ó. Renato, você entregando mais de um valor para usuários e drivers na 99, como foi o processo de identificar os personagens que fariam com que a sua ideia se tornasse autossustentável? Cara, assim,
autossustentável demorou bastante para chegar lá a 99, né? Então, assim, acho que você tem duas coisas que tem que se preocupar aí. Uma delas é como que você consegue capturar valor, e outra delas é como que isso vai fazer ser autossustentável, chegar no que a gente chama de break-even aí, que a sua empresa ganhar mais dinheiro do que gastar. Mas acho que a sua pergunta aqui quer dizer, tipo, cara, legal, por que você decidiu cobrar dos motoristas e não dos passageiros? E basicamente o nosso racional foi: o motorista é o cara que a gente está gerando trabalho para ele, está gerando emprego para ele, a gente está gerando uma forma de sustento, um negócio, um valor bem grande que a gente está entregando para ele. Então a gente preferiu cobrar do lado do motorista, a gente cobrava do lado do motorista por conta disso. Daria para pensar de uma forma que cobrasse do passageiro também? Daria para cobrar, mas aí acho que começa a ficar atrito demais, e a gente preferia que... teria diversas formas de modelar isso, assim, de você trazer um pouco mais a cobrança, um pouco mais para o passageiro do que do motorista. A gente percebeu que para os passageiros a gente ia ter uma competição muito mais acirrada e grande, então era melhor que a gente não tivesse nenhum tipo de markup ou coisa do gênero pro lado do passageiro, e a gente cobrasse do motorista, também tendo em vista de que para o motorista resolvia se eu conseguisse trazer cada vez mais corrida para ele. Então todas essas coisas acabavam se conversando para que a gente cobrasse do motorista e não cobrasse do passageiro. Foi um pouco esse raciocínio, assim, mas a gente chegou a ter conversas de: puta, será que não valia a pena a gente ter algum tipo de valor entregue para o passageiro, ser cobrado separado e tal? Então, tem algumas linhas, por exemplo, o Uber tem isso, eu não sei se a 99 tem isso hoje, tá? Mas tem o lance de você, se você vai depositando dinheiro na sua conta Uber, na sua carteira da Uber, fica mais barato. Então é outro jeito de a Uber monetizar em cima do passageiro, porque ele vai depositando dinheiro, ele consegue usar aquele dinheiro de alguma forma e você financia a empresa de alguma forma. Então tem outros jeitos de fazer, mas majoritariamente a cobrança é em cima dos motoristas, porque a entrega de valor para ele é bem maior, no fim das contas. E eu tenho uma pergunta direcionada para você agora. Você já falou um pouco das suas experiências, né, lá até da AgriShow. O que você acha importante quando você vai estabelecer uma parceria, principalmente quando é a primeira parceria que você vai estabelecer para o seu modelo de negócio? Nossa, parceria. Foi boa. Eu tô tentando fazer um paralelo com o que a gente vive hoje na WIMI. Eu falo bastante da WIMI porque é muito da minha realidade. A gente também é um negócio que está em construção, né? Nós temos hoje 70 pessoas, aí 4 anos de existência nesse modelo de negócio, e ainda estamos tentando validar um monte de coisa. E muita gente procura parceria. E para mim o principal é estar muito atrelado ao propósito, né? E a forma de pensar, assim. Lá no coração dos dois negócios tem que ter um match muito legal. E aí, como que você sabe disso, né? Nossa, às vezes a gente fica junto com a pessoa há anos e a gente só descobre depois que não tem esse match tão forte. Então, do mesmo jeito, linkando com a minha primeira resposta, é fazendo pequenos testes. Então, na WIMI a gente também fala: legal, vamos testar, né? Vamos fazer um pequeno evento juntos, vamos fazer um pequeno piloto juntos. E, de novo, sempre com essa disciplina de o que eu estou testando aqui, no caso, estou testando a relação, estou testando se os dois modelos de negócio têm match, e depois do experimento, olho para trás e, deu certo, não deu certo, aprendemos isso, aquilo, isso foi legal, isso não foi. Então, de forma geral, eu não sei se eu estou respondendo algo nada a ver, mas quando eu falo parceria, é isso que vem na minha cabeça. Dois modelos de negócio que estão... duas empresas, duas organizações ou dois indivíduos que estão tentando, de alguma forma, unir forças e ter uma sinergia para alcançar um resultado maior, melhor, mais rápido, enfim. Então, é esse sempre o formato de parcerias que eu busco hoje na WIMI, né? E aparece muito e eu adoro, eu acho que faz muito sentido. Você não precisa ser bom em tudo, nem faz sentido ser bom em tudo. Então, por que não se unir com outras empresas, outros modelos de negócio até complementares? Na WIMI, a gente tem um formato até de fazer parcerias com
com empresas que, se você olha o portfólio e fala, aqui pode ser até concorrente, mas a gente não olha para isso. Tá todo mundo querendo acelerar a inovação, acelerar o ecossistema, acelerar o empreendedorismo, então vamos embora, e tem espaço para todo mundo, assim. Então, espaço tem, eu só sempre olho muito para essa questão do propósito, do alinhamento dos valores. Queria complementar rapidão, acho que a resposta daqui foi ótima. Acho que uma parceria ela pode ajudar muito a escalar o seu negócio, dependendo se você acerta a parceria. Eu mandei o link no bate-papo aí de um podcast que é bastante legal, que é o Reid Hoffman entrevistando o Bill Gates, e a história da Microsoft tem 2 parcerias que eles fizeram que, cara, mudaram a história da Microsoft. A primeira foi com a IBM, de distribuir o Windows junto com os computadores dele, que, cara, ganhou o jogo ali. E a segunda foi a parceria com a AOL, American Online, que na época que estava distribuindo um CDzinho da internet, eles distribuíam com o Internet Explorer. Então, foi 2 parcerias de distribuição, no final das contas, mas que, se não fosse isso, a Microsoft não seria o que é hoje. Então, assim, parcerias pode ser uma forma de potencializar e, muitas vezes, viabilizar o seu negócio se você acerta a mão na parceria. Eu acho que vale a pena ouvir esse bate-papo aí. Estou mudando muita referência, hein, pessoal? Se quiserem que eu pare, eu paro. Muito bom. Não, tá legal, Renato. Pode mandar mais. E foi bem legal que vocês construíram uma jornada, né? Então, a Kia trouxe o porquê da parceria, né? E o Renato trouxe agora o como isso escala a solução de vocês. Então, aproveitem esse conteúdo, porque é bem importante a questão, né? Fernando, deixa eu trazer um ponto aqui para você também. Quando a gente fala de parceria, eu lembro de uma história bastante interessante que me contaram uma vez, que a gente só descobre se a gente é empreendedor de fato quando a gente descobre que ninguém virá. Se você ouve a frase ninguém virá e mesmo assim quer ser empreendedor, é porque de fato você tem o que é necessário para ser empreendedor. O ninguém virá, ele significa, não é que a gente nunca vai ter parceiro, nunca vai poder constituir uma parceria, mas de que o aprendizado e o erro só virão de você, né? Não vem do outro. O que pode vir do outro que pode ser útil no desenvolvimento do nosso negócio? E aí eu vou lembrar de uma outra história de um grande colega que trabalha lá no Cubo, ele sempre fala para o pessoal, para a galera que está com os projetos lá dentro. Ele fala o seguinte, o melhor parceiro é aquele que já errou, mas escolha um que errou feio, porque esse cara tem muito aprendizado para compartilhar com você. Mas não escolhe qualquer errinho, não, errou feio. Esses são os melhores caras. E ele é um puta cara bem sucedido, assim, conhece muita gente, já está no 10º empreendimento. Então, eu acho que é uma recomendação bastante útil para a gente refletir, né? A gente tem uma tendência a querer fazer parceria com gente de sucesso, né? E tem gente de sucesso fazendo parceria com quem errou. Muito legal. E aí, galerinha? Manda mais aí. Quem tem perguntas? Chegou um pessoal novo aí também agora. Tem alguém com perguntas? Eu vou aproveitar. Bom, pode falar, Guilherme, depois eu falo. Você falar, Ricardo. Não, pode. Não, eu ia aproveitar o que o Sérgio e a Carol falaram, e a pergunta é mais direcionada para o Renato. Vocês falaram muito de propósito e eu concordo plenamente. Eu venho do movimento Empresa Júnior, então, assim, o que nos move é o propósito, é a visão, são os valores, né? E a minha dúvida, Renato, é mais na questão de você pegar um propósito que possa juntar 2 públicos-alvos, né? No seu caso, você acabou trabalhando com isso, que tem um motorista e tem um cliente, e a nossa solução ela envolve 2 públicos-alvos, então, assim, e são públicos muito diferentes, e é uma coisa que eu acabei pensando, né? Como unir esse propósito, ou precisa ter um propósito para cada grupo, enfim, estou mais nessa dúvida. Eu não sei se precisa, cara. Assim, o principal do propósito, eu acho que é ele motivar as pessoas que estão ali, motivar vocês, empreendedores, e direcionar para o lugar certo, essa energia que vocês vão colocar. Eu acho que esse é o principal. E aí, se você consegue fazer isso com um propósito só, beleza. Se você talvez precise de 2, talvez você precise de 2. Ou talvez tenha até um jeito criativo de você juntar 2 propósitos num só. Tal. É comum startups começarem com um propósito
passa um tempo, 1, 2 anos, alguma coisa assim, ele pega aquele propósito e amplia. Por exemplo, o propósito inicial da 99 era ser um aplicativo de táxi. O propósito que foi ampliado 2, 3 anos depois eu quero ser um sistema de transporte. Então tinha discussão de tudo quanto é tipo, até coisas como acabaram vindo a Yellow, tinha discussão lá dentro. É um sistema de transporte, cara. Vai ter carro privado, vai ter táxi, vai ter, sei lá, integração com transporte público, que a gente achar que faz sentido. Então o propósito era trazer opções de transporte para as pessoas e fazer com que o transporte seja mais barato, mais seguro, mais eficiente na vida das pessoas. Uma parte disso era com os motoristas e a gente levava a renda para eles. Então, a gente gostava muito, a gente tinha esforços muito grandes para levar renda para os motoristas, mas o nosso propósito não era levar renda. O nosso propósito principal era melhorar o sistema de transporte e fazer com que as pessoas se transportem melhor. Então, assim, acho que não necessariamente todas as iniciativas da empresa têm que estar ligadas diretamente ao propósito. Então, era assim que era rodado lá, cara. A gente não tinha um propósito para os motoristas. A gente tinha, dentro do nosso grande propósito, vou fazer o melhor que eu puder para deixar o motorista bem servido. Obrigado. Temos tempo para mais uma última pergunta aí, pessoal. Deu 1 hora de evento já, passou voando. E aí? Quem tá com vontade aí? É a chance aí, sem medo. Vamos lá. Bom, se ninguém posso, acho que Pode sim. eu e Guilherme estamos trabalhando junto e eu queria aproveitar essa pergunta dele, da experiência que vocês tiveram, né, quando as ideias surgiram, vocês começaram a empreender, como que a gente faz, como que seria a estratégia para a gente ter o feeling de mercado e falar, igual o Renato falou, comecei, né, com um aplicativo de táxi e quando eu tive esse insight, falando, não, agora a gente precisa mudar o foco, o público e começar a ampliar ou mudar o propósito, da experiência de vocês, como a gente pode adquirir esse senso na hora dentro do nosso propósito que a gente está pensando em empreender? Cara, no meu caso, assim, o que eu posso dizer que aconteceu com a gente foi, cara, tá muito próximo dos clientes. Assim, primeiro, tá apaixonado pela solução e não pelo problema e não pela solução, como a gente já falou aqui. E outro caso, tá com a mão no pulso dos seus clientes, cara, o tempo todo. Não é quando você é pequeno, o tempo todo, sempre. Você cresceu, você tem um conjunto de pessoas que você está falando o tempo todo. Diariamente você está falando com clientes seus, que é o que antigamente falava barriga no balcão, né? É isso aí, cara, tá muito próximo dos caras. Não é que a gente decidiu virar um sistema de transporte. As pessoas estavam... A gente sentia essa necessidade nas pessoas, e as pessoas estavam querendo alternativas de transporte, né? E a gente falou, putz, então vamos começar a se posicionar de uma forma que a gente vai servir as pessoas nesse sentido. Ricardo, uma das minhas experiências como empreendedor, uma delas foi uma rede de atenção primária, ou seja, de médicos de família, para quem não tinha plano de saúde, né? Então, eu fui fundador da Doutor Agora, que era uma empresa que tinha como objetivo ser uma opção para o plano de saúde para entregar acesso a médicos mais barato para quem não tinha como pagar, né, o plano de saúde. A gente era visto na época como uma opção de clínicas e a gente achava que a gente era uma clínica que poderia fazer com que as pessoas tivessem acesso a algo que elas não imaginavam que elas poderiam, porque era muito caro ter uma consulta particular, uma consulta privada. Nunca imaginavam que elas poderiam ter. Até que um dia alguém disse para nós que nós éramos uma solução pós-SUS. Naquele dia a gente achou, puxa, a gente não tinha percebido isso, de fato, de que a gente era uma solução pós-SUS, ou seja, para quem queria algo além do SUS, essa pessoa poderia ser o nosso grande cliente. Isso foi logo no início. E a gente achou que o nosso grande cliente no início, então, seria esse comprador desse serviço. E quando a gente percebeu que o negócio não deu certo, é porque o business foi montado no momento onde as pessoas estavam muito descapitalizadas no meio de uma grande crise nesses últimos anos, no meio de uma grande crise onde as pessoas estavam perdendo empregos. Então, na hora que você está perdendo empregos, para você gastar, por menos que seja, era muito caro.
nós tivemos que pivotar o negócio no meio da história. Só para long story short aqui, tivemos que pivotar o negócio, porque as pessoas adoravam a ideia, o mercado achava sensacional, só que ninguém tinha grana para pagar, mesmo sendo muito mais barato do que uma consulta privada normal. E a gente teve que começar a vender para operadoras de saúde o serviço. Então, como que foi essa virada que a gente descobriu? Quando a gente começou a ter feedback dos nossos potenciais clientes e eles dizendo para a gente que gostariam de voltar, mas não voltariam porque não tinham condições. Então, o nosso público dizia para a gente que gostava do serviço, mas não tinha como ser usuário do serviço. Nesse momento, a gente percebeu que o desenho estava certo para o público errado, porque naquele momento o nosso público não tinha condições. Hoje em dia, as soluções de consultórios de medicina de família a preço popular estão bombando, né? Você tem dezenas de empresas fazendo isso em várias cidades. Momento é momento. Às vezes você tem que pivotar de acordo com o contexto da sociedade. Não é você quem controla isso, você tem que estar atento para ele. Então, vocês acham que a pesquisa de mercado é essencial, constante e sempre, como o Renato falou, sempre ali consultando seu público e avaliando essas tendências do mercado, etc. e tal, né? Fundamental. Okay, obrigado. Obrigado, senhor. É isso, galera. Bate-papo gostoso, hein? Tranquilo. Perguntinhas muito boas, na verdade, né? Perguntonas. Aprendi algumas coisas. Gostei muito dos materiais aí que o Renato enviou também. Tá enviando mais. Vou entrar no site para pegar lá também, gravação. O Renato enciclopédia, hein, Renato? Muito bom. Para quem gosta muito de startup é maravilhoso. E eu queria agradecer também os convidados, o Fernando também, que ajudou muito na montagem do painel aí, Fer. Quer dar uma palavrinha também? Foi bem legal, gostei bastante do bate-papo, assim como o Matheus. Achei que vocês trouxeram contribuições muito diferentes, mas que foram complementares. E estou muito feliz com o que a gente conversou hoje. Espero que as equipes também tenham sido impactadas bastante e que elas tragam soluções bem bacanas. Boa. Galera, depois ali no Classroom eu vou colocar um vídeo sobre o modelo de negócios também, para ajudar vocês a montarem o canvas de vocês, ajudar a estruturar também e poderem conversar com os mentores do desafio. Lembrando que também para esse domingo aí tem a primeira entrega relacionada a persona e proposta de valor aí que vocês já estavam trabalhando. Legal? É isso. Boa noite a todos, obrigado. Vamos lá que eu também estou com fome. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, Sucesso para vocês. Valeu. Prazer conhecer. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, pessoal.